Quando a maior enchente da história do Rio Grande do Sul aconteceu, milhares de pessoas tiveram que tomar uma decisão impossível em poucos minutos. O que você levaria de casa se tivesse que sair e não soubesse se ela estaria lá no outro dia? Uns levariam documentos, outros pegariam um brinquedo, uma foto, talvez pegar o filho no colo e sair correndo. E quando simplesmente a situação volta, fica uma questão que nenhuma cidade está planejada, está programada para responder. Como nós chegamos até aqui? Acompanhando essa situação e estudando as questões de urbanismo, de planejamento territorial, eu tenho provocado uma outra pergunta que eu acho que é muito importante a gente pensar. Como planejar o inevitável? O problema das catástrofes climáticas não é que elas sejam inesperadas, é que continuamos vendo elas como se elas não fossem acontecer. E isso já tem diversos alertas, né, que a gente vem tratando internacionalmente, acordos da ONU, o Tratado de Paris de 2015, um acordo multinacional para a gente realmente ter uma previsão de futuro melhor do que a gente está tendo, né? E fora diversos tratados que tratam justamente isso, né? A questão que as mudanças climáticas elas não são uma novidade, elas já vêm sendo trabalhadas há muito tempo. E aí eu começo a minha fala justamente, né, do como planejar o inevitável, justamente contextualizando esse inevitável, que também não é nenhuma novidade para nós. O primeiro grande evento climático que aconteceu nesse último século foram as grandes enchentes na China, em 1931, com milhares de pessoas atingidas, desalojadas, e desde lá a gente vem monitorando isso e aprendendo com essas situações. Então, pegando a enchente na Holanda, 1953, que é um país que teve uma região que teve uma resposta muito conhecida, né? Parou, revisitou e pensou numa solução viável para que em uma grande área territorial que fica abaixo do nível do mar, né, conseguisse apresentar uma solução de longo prazo, com estabilidade, com segurança para as pessoas. Depois, mais recentemente, né, os grandes terremotos e o tsunami no Japão em 2011 e as enchentes na Europa Ocidental em 2021. O que a gente pode pegar de lição desses países, desses continentes, né? Eles pararam, entenderam o que aconteceu, né? Sentiram as dores daquele momento e fizeram o processo necessário. Revisaram a sua legislação, fizeram estudos, investiram em infraestrutura, na segurança para as pessoas, para conseguir justamente chegar num cenário de maior estabilidade para a população, para a sua economia, para o seu desenvolvimento. Mesmo com toda essa informação, com toda essa discussão, nos últimos anos, os eventos climáticos atingiram o Brasil de uma maneira avassaladora. Aqui a gente está falando tanto de questões de inundação, deslizamentos, movimentos de massa que são muito graves, os recentes casos de granizo, como aconteceu aqui em Erechim, que vitimaram várias pessoas, atingiram milhares de pessoas, e as secas, que de todos esses eventos são os mais recorrentes. É o que a gente tem maiores indicadores de municípios contestando. Tudo isso, então, traz uma grande gama. Sem dúvida, o mosaico das emergências climáticas é de extremos. E trazendo um pouco esses grandes eventos, isso tem sido mais recorrente. Por mais que a gente tenha esses eventos acontecendo no último século, a gente vê com as emergências climáticas esse cenário aumentando. Como a gente vivenciou aqui perto, no Vale do Taquari, em 2023, e depois, poucos meses depois, em 2024. E nessa enchente, que mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas, 96% dos municípios do Rio Grande do Sul. Aqui, então, no Vale do Taquari, a gente pode ver o rio Taquari no seu leito normal, como ele funciona, o seu fluxo, e aqui, na sua cota máxima, em 2024, onde mostra ali um mapa de calor com a velocidade do rio e a quantidade de território, de cidade, de área que as pessoas vivem ocupada. Isso gerou algumas cenas muito fortes, que muitos de vocês acompanharam, mas como eu trago aqui o caso do Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, onde a gente pode ver de um lado a cidade como ela era, uma comunidade unida, e do outro lado como ela ficou. Isso é o que teoricamente a gente tem contextualizado como uma zona de arraste. Isso só acontece, só foi registrado nessa magnitude no Rio Grande do Sul. Então, é um cenário do que a gente está vivendo e é um lugar que
a gente vai pensar como vai ser os próximos passos para esse local, uma vez que ali não tem mais nenhuma árvore, nenhuma casa, nenhuma condição de alguém morar e viver nesse lugar. E isso aconteceu com grande magnitude agora no Rio Grande do Sul nos últimos anos, mas já vem acontecendo de forma reiterada em outros locais que a gente pode ver no país. Um lugar que tem bastante esse tipo de emergência climática, de enchentes, de inundações, é o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que a gente pode ver uma série de datas, de 74, 83, 84. Então, uma recorrência muito grande de inundações, e a Serra do Rio de Janeiro. Esse caso aqui ele é emblemático, porque também, acho que foi um dos grandes eventos que aconteceu, em 1966, mais de 900 pessoas vieram a óbito. Então, foi uma calamidade na época. E, recentemente, agora, o último episódio, em 2011. E que esse episódio, enfim, ele põe um ponto que é bem importante para a gente pensar no que vai acontecer daqui para frente, esse episódio do Rio de Janeiro de 2011. A partir desse movimento, desse ocorrido no Rio de Janeiro, em 2011, foi feita uma pressão para mudar a legislação nacional da Defesa Civil. Então, a Lei de Proteção da Defesa Civil, e que trouxe uma série de impactos para a gente. Não só de melhorar e qualificar a Defesa Civil, mas de mudar indiretamente duas legislações muito importantes que orientam o futuro das nossas cidades. Uma delas é a que a gente chama de Estatuto da Cidade, e que trouxe esse instrumento que parece simples, tradicional nas nossas cidades, mas tem o potencial da gente realmente se preparar para essas mudanças climáticas, que é a revisão da legislação municipal como principal instrumento para a gente pensar isso, então, os planos diretores. E para isso, então, eu começo então essa fala dos argumentos trazendo uma ideia do tempo. O tempo nesses processos ele é muito importante, e a gente entender o momento de fazer cada tipo de ação, né? Justamente buscando cidades mais resilientes, mais sustentáveis. Será que essa reconstrução que a gente está fazendo, ela está buscando cidades mais resilientes? Começa, então, trabalhando essa ideia da temporalidade da ação na resiliência. A resiliência, primeira, que a gente tem uma resiliência mecânica, onde um corpo que sai do seu lugar tenta voltar para um lugar de origem, um lugar de estabilidade. Esse é o momento da inundação, da enchente, da catástrofe, e imediatamente após a catástrofe. Então, nosso primeiro momento é o momento de salvar vidas, é o momento de abastecer as cidades, né, e de tentar minimamente voltar para aquele estágio de origem com alguma naturalidade, por mais que tenha sido uma situação traumática. Isso é, né, a psicologia trabalha muito isso, né? O que nos estabiliza mentalmente após um trauma é o retorno à rotina. Então, a gente voltar para a escola, para o trabalho, para as nossas atividades, é o que nos dá aquela primeira sensação de que, a gente vai conseguir dar os próximos passos. E aí a questão é essa, né? Quais são os próximos passos? Muitas vezes a gente vê isso, né? Caiu uma ponte, vamos reconstruir a ponte. Perdemos 200 casas, vamos reconstruir 200 casas. Sem entender realmente o que aconteceu naquele processo. O que a gente pode ter de avanço. E é justamente a partir desse avanço que eu defendo que a gente tem que ter uma resiliência adaptativa. Onde, sim, a gente vai ser tensionado a sair do nosso movimento normal, mas, a partir disso, a gente se impulsiona e vai para um segundo estágio, um estágio superior, onde o que vier a acontecer novamente, a gente vai estar mais preparado e, aí sim, mais resiliente. Então, o problema das catástrofes climáticas não é que elas são inesperadas. É que continuamos vivendo e construindo cidades como se elas não fossem acontecer. E para isso, agora eu pego esse primeiro cenário que é mais triste, né? Que a gente traz essa situação assim que está na nossa cara, e aí eu trago algumas alternativas, que é o momento da gente justamente trabalhar o planejamento. A gente tem alguns instrumentos já comprovados na ciência de que dão resultado. A gente consegue preparar as nossas cidades para as emergências climáticas. Então, o primeiro passo, né, após esse momento de reestabelecimento mínimo da situação, é entender o que aconteceu. Então, fazer um zoneamento de risco, vendo quais foram as áreas atingidas e, principalmente, por que aquelas áreas foram atingidas. Analisando o solo, a vegetação, o tipo de ocupação, aonde choveu mais, aonde choveu menos. A partir disso, eu consigo ver as características comuns e não só entender aquela área, mas quais são as outras áreas que têm mais chance de acontecer. A gente chama isso de suscetibilidade, né? Então, a partir disso, eu faço
esse material que é um zoneamento de risco, definindo as áreas de alto risco, médio risco, baixo risco, e que também é fundamental as áreas sem risco. Eu consigo passar para a população dizendo, ó, aqui tu pode construir a tua casa, o teu negócio, que aqui não vai ter risco. Também é um instrumento importante no pós-trauma, essa segurança que a gente pode passar para a população e que deve, sim, ser baseado na ciência. A partir disso, entramos para a legislação federal e o que a gente tem que fazer, como instrumento principal, é revisar o plano diretor da cidade. O plano diretor é uma lei municipal que vai pensar como a cidade vai ser planejada para os próximos 20 anos, pensando da sua maneira mais diversa, então na mobilidade, na saúde, no meio ambiente, na educação. Ele vai pensar justamente como vai ser o futuro dessa cidade. E, a partir dessa legislação que foi alterada, a partir de agora, em todos os municípios que foram atingidos por catástrofes climáticas, ele deve, sim, considerar o zoneamento de risco como um elemento base. Então, aí a gente já tem um aprendizado e que pode levar para essa perspectiva de futuro, onde a gente incorpora questões da sustentabilidade, da redução dos gases de efeito estufa, nesse processo de planejamento. E, a partir disso, alguns desdobramentos, né? O plano de mobilidade, que também vai pensar em cidades mais sustentáveis, em priorizar os veículos menos motorizados, né? Menos poluentes, e, justamente, pensar nas rotas de fuga. Além disso, alguns outros estudos que a gente pode trabalhar, como o plano de contingência, que o plano diretor, se ele serve para que as cidades não sejam mais tão atingidas, o plano de contingência é quando precisa realmente de alguma situação para a população ser redirecionada, né? E, por fim, aqui, algumas questões então, que nos envolvem. O que disso que eu falei, então, cabe ao poder público? Primeiramente, então, seguir a lei. Então, revisar os seus planos diretores, realizar um zoneamento de risco e entender como funciona esse processo, né? E mais do que fazer o plano diretor, utilizar isso como uma ferramenta de gestão. Realmente pensar no futuro das cidades, né? E, na parte da legislação, essa legislação da Defesa Civil que eu comentei, ela é muito importante, mas ela trabalha uma obrigatoriedade para riscos geológicos e hidrológicos. Ela não condiciona queimadas, inundações, granizo, e a gente tem sim ferramentas para incluir isso no planejamento territorial. E, por fim, para a gente aqui, para a população. Esse é um momento de união. Sempre que acontece um trauma, a população se une. A gente tem que aproveitar isso e usar essa união como um cenário positivo. Aí eu trago a questão do tempo, para finalizar minha fala. Principalmente por isso, o tempo da política ele é medido em mandatos de 4 anos. Já o tempo do clima e da emergência climática é medido em décadas, séculos, que estão passando. Então, a gente tem que entender essa temporalidade, qual é o momento de agir e qual é o momento também de entender o tempo do planejamento, para a gente conseguir planejar nossas casas, planejar nossas cidades, projetar nossas casas e as nossas vidas. Eu vejo muita gente cobrando, e a prefeitura não está fazendo, e as casas, e as pontes? Calma, a gente precisa ter um tempo para entender aonde vão acontecer esses processos. A gente muitas vezes acelera os políticos buscando resultados imediatistas, e essa economia muito rápida, esse tempo muito rápido, é o que nos trouxe até aqui. E aí, por fim, eu trago justamente o planejar o inevitável, que é pensando justamente que ferramentas a gente pode fazer para que ninguém tenha que responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. Planejar o inevitável é pensar em cidades que aprenderam com o que aconteceu, se basearam em dados e passaram por uma resiliência adaptativa. O futuro das nossas cidades começa pelo que a gente está construindo hoje. Obrigado.